Olá! Hoje a gente vai descobrir como virar o jogo nos estudos. Sabe, sair daquele ciclo de se matar de estudar para depois esquecer tudo e passar por um método que funciona de verdade, baseado em ciência. A meta é simples: estudar menos, mas sério, reter muito mais informação. Olha, para começar, uma pergunta que, nossa, acho que todo mundo já viveu. Já aconteceu de passar horas e horas estudando, sentindo que, sabe, agora vai, tá tudo aqui na cabeça, só para chegar na hora H, na prova e dar aquele branco total. É uma frustração que não tem tamanho, né? E é exatamente esse problema que a gente vai atacar hoje. Para a gente entender por que isso acontece, vamos pensar numa imagem bem forte, a do balde furado. Pois é exatamente isso que a maioria de nós faz quando estuda. A gente fica lá despejando um monte de informação no cérebro, só que os métodos são como um monte de furos nesse balde. A matéria entra por um lado e vaza pelo outro, quase que na mesma hora. E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe que todo aquele esforço está indo literalmente para o ralo. Então, que furos são esses? Vamos dar uma olhada nos erros mais comuns na hora de estudar, aqueles que a gente comete achando que está arrasando na produtividade. E o erro número 1, campeão de audiência, é esse aqui. Pegar o marca-texto e sair pintando o livro todo ou ficar relendo o caderno umas 50 vezes. Parece que a gente está fazendo alguma coisa, né? Um estudo super ativo, mas na verdade é uma das coisas mais passivas e que menos funcionam para aprender de verdade. O grande problema aqui é que o nosso cérebro prega uma peça na gente. Ele confunde o que é familiar com o que a gente realmente sabe. Sabe, reler faz as palavras parecerem conhecidas, mas isso é só reconhecimento, não é saber de verdade. Pensa assim, é a mesma coisa que ver um filme várias vezes. A gente fica familiarizado com a história, claro, mas isso não nos torna um crítico de cinema capaz de lembrar dos diálogos ou dos detalhes técnicos. Uma coisa é reconhecer, outra completamente diferente é saber. E o resultado disso, olha, é de cair o queixo. A ciência mostra que depois de uma única semana, a gente só lembra de uns 10% do que foi só relido. 10%. Isso quer dizer que 90% do tempo de estudo foi basicamente jogado fora. Para cada hora que a gente passou estudando assim, 54 minutos foram direto para o lixo. É chocante, né? Agora o erro número 2. O clássico dos clássicos. Deixar tudo para a última hora. Aquela maratona na véspera da prova, virando a noite com um café, tentando socar a matéria de um semestre inteiro na cabeça em algumas horas. Funciona para sobreviver? Talvez. Mas como estratégia para aprender? Péssima. É que o nosso cérebro olha para essa avalanche de informação de última hora e pensa, isso aqui é spam. Não dá tempo de criar conexões, de entender de verdade, não tem por que guardar isso para depois. Então o que ele faz? Joga fora. A imagem da mala de viagem cheia demais é perfeita. A gente pode até sentar em cima e conseguir fechar o zíper, mas na primeira vez que precisa abrir, puf, voa tudo para todo lado. Ok, beleza, já entendemos o que não fazer. Agora vem a parte boa. Vamos entender o que realmente funciona e por quê. E a chave para isso está no que a gente chama de pirâmide da aprendizagem. E olha só que impressionante a diferença. Quando a gente só fica lá passivo, lendo, a retenção é mínima. Lembra aqueles 10%? Mas quando a gente se torna ativo nesse processo, quando a gente pratica, se testa e principalmente tenta ensinar aquilo para alguém, a retenção, cara, ela dispara, sobe para 75%, até 90%. A lição aqui é muito clara. Aprender é um verbo de ação, não é só sentar e receber informação. Certo? Com essa ideia bem clara na cabeça, vamos para a parte prática. Mãos à obra. Como é que a gente tapa os furos desse balde e começa a estudar do jeito certo? Vamos ver o passo a passo, tudo com base no que a ciência já descobriu. O primeiro grande passo se chama recordação ativa. A ideia é bem simples. Em vez de só colocar a informação para dentro, a gente tem que forçar o cérebro a puxar a informação de volta. É como malhar o músculo. É esse esforço de tentar lembrar que fortalece as memórias de verdade. E tem um jeito genial de fazer isso, que é a técnica de Feynman. É super simples e poderosa. Funciona assim. Quando a gente tenta explicar uma coisa complicada com palavras super simples, como se fosse para uma criança, a gente obriga nosso cérebro a entender aquilo de verdade. E o pulo do gato está aqui. Na hora que a gente gagueja, que a gente trava, é aí que está o ouro. Porque esses momentos mostram exatamente onde o nosso entendimento está falhando. E os números não mentem, viu? Se testar, seja com flashcards, provas antigas ou até criando perguntas para si mesmo, aumenta o aprendizado em mais de 50% quando a gente compara com só ficar relendo. 50%. A diferença é absurda. Beleza, vamos para o segundo pilar.
Ele ataca de frente a nossa tendência natural de esquecer as coisas. A solução não é ficar revisando feito um louco, mas sim revisar de um jeito inteligente. E o nome disso é repetição espaçada. E na prática, funciona mais ou menos assim. Em vez de estudar um assunto por 3 horas seguidas num dia só, é muito mais poderoso aprender o material hoje, aí daqui a uns 2 dias fazer uma revisão bem rapidinha, tipo 10 minutos, e no final da semana tentar se testar sem olhar nada. Cada vez que a gente faz isso, é como se a gente mandasse um recado pro cérebro: "Ô, isso aqui é importante, viu? Guarda aí." Ok, então agora a gente tem as ferramentas, recordação ativa e repetição espaçada. Só que, de que adianta ter a melhor ferramenta do mundo se ela fica guardada na caixa? A parte mais difícil e a mais importante de todas é transformar o uso dessas técnicas num hábito. E para ajudar com isso, tem 3 truques bem maneiros para driblar a procrastinação. Primeiro, a regra dos 2 minutos. Ela quebra aquela resistência inicial, sabe? É só começar por 2 minutinhos. Segundo, o empilhamento de hábitos. É tipo colar o hábito novo de estudar em algo que a gente já faz no automático. Tipo, revisar uns flashcards logo depois de escovar os dentes. E terceiro, a famosa técnica Pomodoro. 25 minutos de foco total, seguidos por 5 de descanso. Isso ajuda a manter a concentração e não pirar. São coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença para criar consistência. E no fim das contas, a grande verdade é essa aqui. O segredo é consistência. Não é sobre intensidade, não é sobre virar a noite estudando. É sobre fazer um pouquinho todo dia, mas do jeito certo, do jeito inteligente. Esse método, a longo prazo, sempre vai dar de 10-0 na maratona de última hora. Então, para a gente fechar, e fica a reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual é o primeiro passinho, por menor que seja, que dá para dar hoje mesmo para começar a tapar os furos desse balde e estudar de um jeito mais inteligente?